O Clube do Medo apresenta. Você falando da sua emoção, eu também sou um cara cético, não tenho religião definida nada, mas eu fui na necrópole do Vaticano. Dentro do Vaticano tem uma necrópole, o Vaticano ele o foi acesso na verdade, assim, o que acontece? Parece, a gente deu sorte, porque eles fazem grupos. É muito frágil o lugar, é um remanescente da antiga Basílica de Constantino, que ele mandou construir quando ele se converte, depois constroem a São Pietro. E ali o Vaticano era, na verdade, um circo antigamente. Tinha uma pista onde tinha aquelas coisas de gladiador. Então morria gente pra caramba. Eles jogavam lá e morria, era enterrado lá na necrópole. Não era Vaticano ainda. Então, quando transformam na primeira basílica e depois na segunda, aquilo fica coberto. E o Papa, agora é um Papa, você que é mais católico, acho que é o Papa, acho que é o próprio Papa João Pio Paulo. X, não. É antigo, dos anos 40, porque ele queria ser enterrado onde estariam os ossos de Pedro. Todo mundo tinha informação, Apóstolo, né? Pedro Apóstolo, que foi o primeiro Papa da... E aí, cara, E aí, só pra falar desse negócio, não é que é difícil você ir, é porque são 12 pessoas por grupo e eles atendem no máximo 10 grupos por dia. E você tem que escolher a língua que você quer falar, porque tem português, tem todas as línguas. O seu guia é um padre que fala a língua, então o nosso foi um brasileiro, inclusive. Não, é um padre brasileiro, entendi. É um padre daquela nacionalidade. E aí, cara, eu que não sou religioso, tô falando isso tudo por quê? Porque, cara, eu tava a 1,5 metro dos ossos de Pedro, o cara que jantou com Jesus. Imagina. Uma ceia. Você dá uma... Vamos rezar que um Pai Nosso? Que para os católicos é o patrono da igreja, é o cara que tem as chaves do céu. É o primeiro. É isso? É o primeiro. Eu não cheguei. Essa área não tá exposta mais. Onde tá o Pedro. Porque o que acontece? Até é interessante. O encontro muito provavelmente foi o Constantino mesmo que encontrou os restos mortais de Pedro. E aí também falando, porque a gente fugiu um pouco do lance do cemitério, a importância dos cemitérios para quem é cristão. Muito provavelmente não existiria cristianismo se não existisse cemitério. Porque no período mais agudo das perseguições romanas aos cristãos, onde eles se encontravam? Nas catacumbas. Eles oravam nas catacumbas, nos túmulos todo mundo era analfabeto. O que os caras faziam? Pintavam a frescos as passagens do evangelho para elas serem explicadas visualmente, porque a galera não sabia escrever. Então lá na necrópole do Vaticano mesmo, tem uma pintura lá do Jonas, a baleia engolindo Jonas. A baleia. Jonas tá lá num túmulo de alguém lá, de uma pessoa que morreu na cidade, nessa necrópole. E é impossível você não se mobilizar, você não sentir alguma coisa. É impossível. Rezando um Pai Nosso na frente. Você fala, cacete, cara, será que é verdade? Sabe todo aquele papo histórico? Então você fala, bom, estou aqui diante de algo muito histórico. E aí você... Falando da importância dos cemitérios. O que aconteceu com Pedro e Paulo? Pedro e Paulo foram mortos. Aliás, a história de Paulo é maravilhosa. Tanto da conversão de Paulo de Tarso, que tem a ver com São Paulo um pouco, né? São Paulo... Paulo de Tarso que perde a cabeça e vai quicando. Quicando, e não só quicando. Cada quicada que dava, nascia uma fonte de água. Então a igreja onde ele foi morto chama a Igreja das Três Fontes. Paulo é decapitado, a cabeça dele quica 3 vezes no chão. Cada quicada brotava uma fonte de água. Nossa. Não, então, assim, é legal estudar isso pra caramba, cara. Eu gosto, eu fico empolgado porque é muito louco, cara. Muito legal, assim. E não são histórias apenas sobrenaturais, né? A igreja abraça essa história, né? A igreja católica abraça todas elas, né? Tudo é sobrenatural na igreja. Porque, até falando dos passeios que a gente faz... O que eu posso explicar para as pessoas quando elas estão num cemitério? Que elas podem ver e sentir, todo mundo. Então não adianta eu querer colocar alguma convicção minha na frente, porque a gente não sabe, eu não tenho, depende do que você acredita. Todas as religiões trabalham nisso. Acredite, pura e simplesmente. Você tentar explicar racionalmente algo que não tem explicação racional. Gosto muito, até o Caião veio aqui, o Caio Fábio, que eu adoro ele. Fui na casa dele, ele é sensacional, cara. Ele fala que Deus não existe, Deus é. Então aqui tá Deus, aqui tá Deus. Se vocês não acreditam, não adianta querer quantificar,
ver onde tá. É tudo isso aqui, cara. É a jujuba, é a imagem do Carla Cutis, são os volumes, é o copo, é tudo, cara. Entendeu? Então, ou acredita ou não acredita. Ver no cemitério isso, fazer esse exercício no cemitério, pra mim é muito redentor até, porque a vida acaba, mas a existência não acaba. Ou não precisa acabar. E o exercício que a gente tem que fazer não é religioso, é um exercício de memória. A espiritualidade, tudo que a gente fala até nesse livro que a gente fez sobre os milagres do cemitério, eu acredito muito que a espiritualidade de uma comunidade é um patrimônio imaterial de todo mundo. Por isso que a gente precisa preservar. Vai além do direito a ter religião. Isso é um direito de cada um, não tô falando. Mas coletivamente a gente precisa preservar as espiritualidades. O milagreiro do cemitério é muito louco. Acho que a gente conversou outro dia. As devoções familiares, elas eram tão importantes para os povos pré-cristãos, não só para os romanos, mas os romanos têm uma consequência imediata para todo mundo. Que você era mais ou menos isso. Você precisava, depois que morria um ascendente seu, você como descendente tinha obrigação de orar por aquela alma para ele ficar bem, para ele não ficar perdido sem oração, sem lastro espiritual. Então a oração era um lastro que mantinha, e até para os romanos eles ficavam perto dos corpos. Então homens que não tinham descendentes, e eu falo homem por quê? Porque a gente sabe que a estrutura da época era muito patriarcal mesmo. Claro, se uma mulher fosse estéril, o homem ia ter filho com outra mulher. Não tinha papo, não era uma. A gente tá falando dessa época. O cara era estéril, qual foi a ficção ou a ficção jurídica que criaram? A adoção. A adoção jurídica não servia só para sucessão legal, direito ao nome. Servia por conta, na verdade ela foi criada para que essa obrigação de alguém rezar pelo ascendente fosse concretizada. Então, hoje a gente tem a adoção no nosso ordenamento que deriva do direito romano, que é o fundamento do nosso ordenamento jurídico, e isso tudo acontece por conta da necessidade de quem ficava ter que rezar por quem ia. Senão o cara que era estéril não tinha um sucessor, não tinha ninguém para rezar por ele, virava uma alpenada. Então tá tudo aqui, entendeu? Tá tudo aqui. Na verdade, que a gente vê nesses exercícios de visitar esses lugares de morte, estão muito ligados a ideias ancestrais muito grandes. E não é só do catolicismo. Você pega a milagreira do cemitério criança, por exemplo, que a gente falou de alguns, e hoje se comunicam perfeitamente com Umbanda, ligada aos herês. Então no Cosme Damião o cara leva balinha, leva suco, leva brinquedinho. Então, mas pra mim, o fato de ter, por exemplo, um Carlo Acutis da vida, um Padre Pio exposto o corpo, vai além do cemitério. Porque eu sempre fui uma pessoa, eu adoro cemitério. Até colocar uma música aqui, cemitério é praça linda, mas ninguém quer visitar. Cara, eu amo cemitério, sempre gostei, tenho um cemitério tatuado aqui. Mas eu sempre ficava na minha cabeça imaginando, como será que tá embaixo esse corpo? Mesmo o pessoal da família, quando meu avô foi sepultado, eu lembro que um mês depois eu fui lá na sepultura e tal, minha mãe chorando e tudo, e eu assim, como será que ele tá embaixo? Será que tá decomposto? Será que não tá? Quando a Igreja Católica traz esses corpos pra mostrar, ó, ficou sepultado, mas tá aqui ainda. Gente, a gente vê o Carlo Acutis, você para pensar que louco isso. Você vê o cara deitado. Você vê o Padre Pio deitado. E eu falei e até uma pergunta que eu fiz para você, Thiago, e é uma coisa que ainda ronda a minha cabeça. Porque quando a gente morre, Daniel morreu. Eu falaria tranquilamente para minha família, pode me embalsamar, bota no quarto aí, abre para visitação. Quem que meu seguidor quiser me visitar, pode vir. Mas a minha família não ia poder fazer isso. Como que a igreja consegue autorização para isso? Mas aí eu respeito acho primeiro que a gente tem uma legislação particular na Itália para essas coisas. Para isso, Porque no Brasil diferente não tem do Brasil. Corpo exposto, né? A gente tem aqui... Acho que não tem nenhum. Né? Acho que não tem. Aqui a gente tem relíquia. Se for lá no pátio do colégio, entrar na igreja ali onde tá, tem um pedaço do fêmur do Anchieta. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.